E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar então sobre mínimo múltiplo comum, continuando aqui no nosso estudo sobre divisores múltiplos, fatoração e tudo mais dos números naturais. Já deixa o like aqui embaixo na aula e se inscreve aí no canal para receber as notificações de quando tiver vídeo novo. Então, em um trecho de 72 quilômetros de uma rodovia, a partir do quilômetro zero, foram colocados, a cada intervalo de 3 quilômetros, um telefone de emergência e a cada intervalo de 8 quilômetros, uma torre com câmera de monitoração. Em que quilômetros dessa rodovia foram colocados simultaneamente, ou seja, no mesmo lugar, a câmera e o telefone? Esse é um exemplo clássico de mínimo múltiplo comum. Então, a partir desse exemplo, a gente vai desenvolver os nossos estudos. Vamos fazer aqui algumas anotações primeiro, aqui falando sobre o telefone, e aqui depois falando sobre a câmera. Tá? Então, a partir do quilômetro zero. Então, eles serão colocados aqui no quilômetro zero, e o telefone é colocado a cada 3 quilômetros. Então, aqui nós vamos escrever todos os lugares onde o telefone vai estar. Então, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63. Vou apagar aqui embaixo para continuar. 66, 69 e 72. E o mesmo ocorre com a câmera, né? Câmera de monitoração. Só que a câmera é de 8 em 8, também começando do zero. Então, 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72. Tá? E ele quer saber onde eles foram colocados simultaneamente. Então, vamos ver quais números são iguais. Então, é igual o 0, depois aqui o 24 e o 72. 32 não está aqui, 40 não está aqui, 48 também é igual, 56 não, 64 não. Então, eles serão colocados simultaneamente nos quilômetros 0, no quilômetro 24, no quilômetro 48 e no quilômetro 72. Então, percebam que aqui nós escrevemos os múltiplos, que a gente viu alguns vídeos atrás, de 3, e aqui nós escrevemos os múltiplos de 8. E nós sublinhamos aqui onde eles são iguais, né? Então, múltiplos, certo? Então, dessa forma, nessa rodovia, a gente percebe aqui que a cada 24 quilômetros, então, 24, 48, 72, a cada 24 quilômetros, se eu somar 24 aqui, 24 e 24, a gente vai ter esses resultados. Vão ser colocados ao mesmo tempo, simultaneamente, um telefone e uma câmera de monitoração. Só que o mínimo múltiplo comum, como o próprio nome já diz, quando a gente for calcular o mínimo múltiplo comum, nós vamos estar interessado no mínimo múltiplo comum deles, sem contar o zero, porque o zero sempre vai ser um múltiplo comum de todos. Nesse caso, então, quem que é o mínimo desses múltiplos aqui? O mínimo significa menor. O menor deles é o 24. Então, isso significa que o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum de 3 e de 8, vai ser 24.
porque daí, nesse caso, a gente listou todos os múltiplos, vimos os comuns, e está aqui o mínimo. Claro, a gente não conta o zero, porque o zero sempre vai ser o menor. Uma outra forma de calcular isso, sem ter que listar todos os múltiplos, porque pensem aqui, 180, 350 que trabalhão que ia dar, é a gente fazer uma decomposição simultânea. Lembrando, decomposição é a mesma coisa que fatoração, que a gente viu no vídeo passado. Nesse caso, a gente vai colocar os dois, vamos listar os números primos aqui, os primos, não é os naturais, é os primos. Então, o que a gente viu também há 2 vídeos atrás, números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, e aqui eu acho que já está suficiente, mas lembrando que ele continua. E nós vamos fazer as divisões aqui. Então, às vezes vai dar para dividir os dois, às vezes vai dar para dividir um só e a gente repete o outro, não tem problema isso, tá? Então, vamos lá, começando pelo número 2. Aqui, pelo 2, a gente consegue dividir os dois números, né? Porque o 180 dividido por 2, o 180 é par, 350 também é par. Então, aqui a gente consegue dividir os dois. 90, isso aqui é uma barrinha só, não é um sinal de menos, é só para separar. E 350 dividido por 2 vai dar 175. Ok. Dá para dividir algum número por 2 ainda? Dá o 90, né? Então, 2, 45. Aí vocês vão falar, ixi, mas o 175 não dá para dividir. Então, a gente repete, 175. Não dá para dividir, não divide, só divide o que dá para dividir. Dá para dividir mais algum deles aqui por 2? Não dá. Então, agora a gente tenta por 3. Algum deles dá para dividir por 3? Sim. O 45 dá para dividir por 3. Né? O 175 não dá, porque se eu somar os dígitos, 1 mais 7, 8, mais 5, 12, dá 13. Não dá. Então, nós vamos dividir apenas o 45 por 3, que dá 15, e o 175 a gente repete, porque não dá para dividir. Dá para continuar dividindo por 3? Dá para continuar dividindo por 3, porque aqui o 15 dá para dividir por 3, dá 5. 175 não dá para dividir por 3, repete. Dá para continuar dividindo por 3 alguém? Não dá, nenhum dos dois dá para dividir por 3. Então vamos passar para o próximo, que é o 5. E olha que legal, os dois dá para dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. 175 dividido por 5 vai dar 35. Vai dar 35, então a gente coloca aqui a resposta. 1, acabou, acabou, então a gente continua repetindo esse 1 aqui, porque não tem, lembrando, na fatoração chegou no 1, acabou. Mas falta esse outro aqui do lado. Então, 35 dá para dividir por 5 de novo, dá resultado 7. Não sei o que eu escrevi 5 aqui. Dá resultado 7. Não dá mais para dividir por 5, vamos para o próximo primo, que é o 7. E agora sim a gente chegou 1 e 1. Parou a conta. O que a gente faz agora? A gente multiplica todos esses números aqui. E isso vai dar para a gente um mínimo múltiplo comum. Então a gente chega lá e faz 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Claro que vocês façam na calculadora isso, né? Ninguém vai fazer de cabeça, mas de cabeça isso aqui dá 6.300. Então, o mínimo múltiplo comum de 180 e de 350 é 6.300. Então, o processo vai ser sempre esse. Tá? Divide, começa pelo 2, depois tenta o 3, o 5 e o 7. Dá para dividir, divide, não dá para dividir, só dá para dividir uns dois, repete o outro. Se eu tenho 3 ou 4 números, vai ser o mesmo processo sempre. Coloco os 3 aqui, 12, 18 e 30, coloca a barrinha, escreve os números primos aqui para a gente se lembrar. E vamos lá, então. Algum deles dá para dividir por 2? Todos dá para dividir por 2, porque eles são pares. 6, 9 e 15. Dá para continuar dividindo por 2? Dá, porque o 6 é par. 3, e o resto a gente repete, porque não deu para dividir. 9,
e 15. Dá para continuar dividindo por 2? Negativo. Então vai por 3. Dá para dividir por 3? Sim. Todos eles dá para dividir por 3. Dá para continuar dividindo por 3? Dá para continuar dividindo por 3. Aqui a gente vai dividir por 3 esse 1. O 5 não dá para dividir. Repete. Dá para continuar dividindo por 3? Não. Esquece o 3. Vai para o próximo. 5. 5 dá para dividir, né? Tá aqui. Fez isso, multiplica tudo aqui. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Isso aqui dá 60. Então, o mínimo múltiplo comum de 12, 18, 30, MMC de 12, 18 e de 30 é 60. Tá? Então, cálculo do MMC, sempre esse processo sem segredo nenhum. Façam as atividades e a gente se vê mais para frente. Até mais.